Então, eu queria comentar aqui nesse vídeo parte, né, dos principais recursos que o programa oferece. Não dá para mostrar tudo porque realmente são diversos, né? Mas eu queria abordar apenas alguns pontos importantes aqui sobre o quão é importante essa versão profissional, certo? Primeira, tem três pontos principais aqui. Tem a base de livros, no caso o book, que é o ponto CBK, essa extensão aqui, que não tem como eu explicar tudo isso aqui devido que levaria um tempo, entendeu? Mas é muito importante. Eu posso até fazer depois detalhar sobre essa questão do book. Um outro ponto muito importante é a questão da base de livro de lances com até 10 peças, ou seja, o EDB, né? Ok, EDB 10. Como eu disse, você pode montar, se você tiver uma posição, por mais complexa que seja, uma posição que seja 10 por 10 peças, seja 10 por 10, 9 por... o limite é 10. Se tiver um ganho, o programa ele vai processar e vai encontrar o ganho, certo? Ele pode até demorar, pode ser que ele não, dependendo da complexidade da posição, da árvore de possibilidades, ele pode demorar um tempo, né? Pode demorar alguns minutos, certo? Então ele vai encontrar. E um outro ponto também muito importante é a questão da base de jogos que já vem no programa, então você pode também inserir novos jogos. Você pode inserir inclusive livros completos, igual eu já inseri, e inclusive eu vendo banco de dados separados lá no site. Por exemplo, aqui a minha base de dados, eu tenho aqui, ó, ela tem mais de 500 mil jogos. Isso são jogos que já foram disputados em competições oficiais, campeonatos brasileiros, mundiais, estaduais, bem como os livros que eu já inseri aqui na base. Então você pode elaborar aqui, ó, no programa. Então assim, com essa base de dados, com essa base gigantesca de jogos, você pode fazer, elaborar estudos aqui. Por exemplo aqui, se eu quiser uma abertura qualquer, vamos imaginar aqui uma abertura central. Porque assim, ó, aqui eu montei a posição da abertura central, eu poderia colocar qualquer sistema da abertura ou qualquer variante, certo? E posso solicitar que o programa faça um estudo para mim de forma automática, que vem na função análise de partida, certo? Só que o que eu vou mostrar aqui é uma outra função, que ela vai se comunicar com o banco de dados, né, que tem mais de 500 mil jogos, e ele vai retornar tudo que tiver com essa posição aqui. Se eu apertar aqui nesse botão aqui de busca rápida, você vai perceber que ele vai checar no banco de dados, e aí ele vai encontrar todos os jogos que foram jogados, inclusive os jogos analisados, né? As variantes, as subvariantes que tem dentro dos próprios livros. Você não vai precisar folhear, entendeu? Então quer dizer, ele está checando, ele já encontrou mais de 6 mil, ele pode passar de 10 mil só nessa abertura, mas você pode limitar. Você pode fazer uma pesquisa refinada, porque ele tá checando partidas que foram jogadas, partidas que têm análises, e também as páginas dos livros que foram inseridos no banco de dados. Então ele trouxe geral, mas se eu quisesse especificar que eu quisesse apenas o conteúdo que foi extraído dos livros, eu poderia usar essa segunda função aqui e especificar, certo? Então eu posso montar qualquer posição. Aí eu posso montar um padrão de jogo baseado em determinadas aberturas. Então isso aqui é um ponto muito importante. E um recurso também interessante aqui, ó, quando você vem nessa segunda lupa, observe aqui, ó. Aqui tem um monte de recursos para você explorar. Mas um dos principais, um dos que eu acho bem interessante é esse aqui, ó, onde tem combinação, por exemplo. Se eu colocar aqui, por exemplo, o número 5, ele vai checar nesse banco de dados que eu tenho aqui, vai trazer todas as partidas que tiveram combinações, o cara executando uma cadeia de tomada de 5 peças. Eu poderia colocar de 4 peças, 3, de 6 peças pode ser que não encontre devido que não é normal, não é comum uma combinação tomando 6 peças. Pode existir, né? Mas
não é tão comum. Eu coloquei 5 para você ter uma ideia. Ele localizou no banco de dados 1152 combinações. Onde se eu clico aqui, ó, ele já mostra já a cadeia de combinação aqui, ó. Mas se eu quiser ver a partida desde o começo, eu vou executar bem rápido aqui para chegar no momento da combinação. Só ver aqui. Pronto, olha, executou a combinação. Isso aqui foi o Lourival que executou essa combinação em uma determinada competição. Então, se eu quiser ir para outra partida que tem essa combinação tomando 5 peças, só clicar nesse botão aqui, ó. Então, quer dizer, nessa função aqui, por exemplo, onde tem essas caixas, é porque é muito recurso para ser explorado aqui, muito mesmo. Pesquisa por jogador, por determinado jogador, pesquisa por determinado torneio. Então, são diversos recursos. Você pode determinar qual é o local que você quer que apareça, o ponto exato que a dama foi coroada. Se você quiser coroando a dama em H8, em F8, em D8, em B8, ele vai retornar só as partidas nesse sentido, entendeu? Então, quer dizer, estou passando muito por alto aqui, mas isso aqui tem muita coisa para explorar. E um outro detalhe também, aqui no site do Playoff, por exemplo, se você quiser pegar todos os seus jogos de uma só vez, por exemplo, eu vou pesquisar aqui, ó. Se eu quiser pegar todos os meus jogos dos últimos 6 meses, eu posso baixar e abrir aqui no Aurora, fazer a análise, entendeu? De todas as minhas partidas. Se eu quiser pegar de forma individual, eu posso pegar também. Por exemplo, eu quero pegar só uma delas aqui. Uma que eu perdi, por exemplo, aqui, ó. Se eu quiser corrigir onde foi que eu errei, enfim, ó, eu seleciono aqui, ó, a anotação, eu vou com o botão direito copiar, e aqui no programa tem uma função interessante, que é essa aqui, ó, partida, importar de texto, e aqui eu insiro a partida lá do Playoff. Isso é de forma manual, mas como eu disse, eu posso pegar todos os jogos de uma só vez lá, não só do meu nick, como qualquer outro nick. Inclusive eu posso até colocar aqui, ó, o nome do nick, ó. Eu coloco aqui, por exemplo, aqui do Augusto, que é o Damas Ciências. Podia ser o do Dami também, o Vinícius Dami. Aqui é o Vinícius Dami, dou um OK. E aqui, ó, vem aqui, ó, jogos, e eu baixo todos os jogos aqui do cara. E coloco lá no Aurora para me ver como foi que ele jogou. Você entendeu? Então, quer dizer, deixa só para você ver aqui, essa partida que eu exportei aqui para Aurora, aí eu posso reproduzir para ver, né? Eu posso acompanhar a análise aqui, ó, que tem a árvore de variação aqui, e posso também solicitar, deixa eu só ver, só inserir aqui ela aqui novamente, e eu posso solicitar uma análise de forma automática aqui, ó, treinador, análise de partida, posso colocar aqui para ele inserir variantes, a configuração normal dele, padrão, é 5 minutos, eu vou colocar 1 minuto, quando eu der um OK aqui, ele vai fazer uma análise de forma automática, e ele vai mostrar exatamente onde foi o erro aí. Se tiver um erro grave, ele já mostra. Então, pronto, ele mostrou exatamente onde foi que eu errei aqui, ó. No 16º lance, joguei 3D4. Aí já coloquei um XN aqui, ó, negativo. E aqui ele inseriu, ó, você poderia ter jogado isso aqui, o H2G3. Aliás, aqui o F2G3 em vez do E3D4. Você entendeu? Então ele está fazendo uma verificação aqui e vai chegar até lá no início da abertura. Então isso aqui é apenas um dos pontos que o Aurora, importantes, né, que o Aurora dispõe, oferece, certo? Aqui eu coloquei 1 minuto para ele fazer a análise. Lá no meio do jogo pode ser que ele não encontre os melhores lances, porque eu só dei 1 minuto. Mas logicamente, quando você tem uma partida importante para você analisar, você coloca lá 5, 10 minutos, com certeza ele vai trazer, vai te retornar as melhores linhas, entendeu? Então dessa forma você tem aí um programa robusto, que você não vai deixar a desejar, entendeu? Se tiver algum erro na partida, ele já mostra. Aqui eu posso, inclusive, quando ele terminar a análise, porque ele está terminando já, eu coloquei 1 minuto. Quando terminar, eu posso fazer uma reanálise dessa análise que foi feita inicialmente. Aí aqui onde tem esses colchetes, ele vai inserir parênteses com subvariantes. Entendeu? Então quer dizer, além disso, tem até também a condição de você abrir aqui, ó, livros completos. Por exemplo, aqui eu tenho várias coleções. Isso aqui são livros brasileiros, isso aqui, ó.
Aí aqui embaixo são livros russos traduzidos. Isso aqui são projetos que eu inseri na base de dados do Aurora. Coleção de livros sobre finais, meio-jogo, sobre táticas. Tem ó, o curso treinamento de cálculo. E aqui para baixo tem diversos projetos. Mas o que eu queria dizer aqui, mostrar aqui para você de forma resumida, é que aqui, por exemplo, se eu quiser abrir o livro do Lourival, então vou inserir esse código aqui no programa e ele vai abrir só esse livro aqui para mim. Eu poderia abrir a coleção completa, né? Mas eu vou especificar aqui ó, o livro do Lourival. Por exemplo, eu vou usar a função aqui, essa função aqui de buscar, e aqui eu vou colocar 04, que é o que ele diz lá, né? Ele mostra aqui, ó, 04 mais 15. Olha o que é que vai retornar aqui. Ele está checando no banco de dados que tem mais de 500 mil jogos. Então ele me trouxe aqui ó, o livro completo do Lourival. Quando eu clicar aqui, o que é que eu vou ter aqui? Ó? Uma das páginas do livro, com análise de variantes, subvariantes, a linha principal. E aqui ó, eu vou só avançando os lances. E observando logicamente o estudo aqui dentro dessa tela. Então quer dizer, além disso aqui, tem diversos outros recursos, certo? De você exportar em HTML, que é uma das funções importantes. Você exporta em HTML, tem aquele tabuleiro virtual, você pode compartilhar nos grupos, enfim. Diversos outros recursos.